Bom, voltando nessa segunda parte, eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos aqui, até aqui, estão pegando a aula? Sim. Está entendível? Sim. Ô glória! Ponto 10, página 6. O programa de Paulo. O programa de Paulo, descrito em Atos capítulo 15, versículo 35, e Atos 21, 14, ilustra o desenvolvimento da igreja. A grande resposta a esse programa veio dos prosélitos gentios, dos pagãos e das igrejas que surgiram no departamento provocado pela sua missão, que tinham membros tanto judeus como gentios. Em várias ocasiões, Paulo declarou que estava voltado em sua mensagem para os gentios. Outro episódio desse programa paulino é que a rejeição da mensagem dos judeus confirmou sua mensagem como apóstolo aos gentios, acelerou o crescimento da igreja independente da sinagoga e fez com que fosse distinguido o judaísmo do cristianismo. Bom, aqui temos alguns pontos a destacar. Posso apagar aqui, gente? Bom, o primeiro ponto a se destacar é que no livro de Atos dos Apóstolos, guarda isso aqui, gente. Abram a Bíblia de vocês em Atos 13. Atos 13. Atos 13, versículo 1 e o 2. Você de casa também pode estar acompanhando. Atos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Quem pode ler? Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era um irmão de criação de Herodes e governador de Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão, a qual os tenho chamado. Bom, algumas observações. Primeiro, no versículo 1, Atos capítulo 13, destaca a primeira igreja fora das fronteiras de Israel, a igreja da cidade de Antioquia. Nós temos duas Antioquias no livro de Atos. A Antioquia, a cidade de Antioquia, da Psídia. Quem já leu isso na Bíblia? Temos a Antioquia da Psídia. Alguém já leu? Antioquia. Então, se habitua. E nós temos a Antioquia da Síria. Aqui são dois países diferentes, tá? Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Essa igreja de Atos capítulo 13, de Antioquia, não é a Antioquia da Psídia, é a Antioquia da Síria. E muito cuidado, porque a Bíblia fala de Assíria e Síria. A Síria é um país e Síria é outro país. Então, nunca confunda Síria com a Síria. São países diferentes. Essa Antioquia de Atos 13 é a Antioquia da Síria. Tá? Alguém sabe me dizer qual é a capital da Síria hoje? Damasco. E Paulo, quando ele foi convertido em Atos capítulo 9, ele estava indo para onde capturar os cristãos? Damasco. Damasco, capital da Síria.
Quando Paulo sai de Jerusalém para ir para a Síria, em Damasco, capturar cristãos, é porque os cristãos já haviam rompido as fronteiras e já havia o movimento cristão em outros países, a se destacar em Damasco, na Síria. Essa igreja que Paulo foi buscar na Síria, no caminho ele se converteu, e lá nasceu uma igreja, a igreja da Antioquia da Síria. E o que chama a atenção é que aquela igreja, aqueles cristãos que Paulo saiu para buscá-los de volta para Jerusalém, para matá-los, se tornou a igreja dele. Paulo congregava não na igreja em Jerusalém. Por quê? Porque se você ler Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, 3 dias depois da sua conversão, ele está a caminho de Damasco, um clarão aparece, a voz de Cristo fala com ele: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Saulo se converte, fica cego, 3 dias depois está pregando Cristo. Qual que é a probabilidade de um assassino de crente se converter, 3 dias está pregando Jesus, ter a sua mensagem aceita entre os judeus? Nenhuma. Por quê? Porque veja bem, os judeus vão olhar para Paulo, 3 dias atrás você estava querendo matar a gente. É mais ou menos assim, as pessoas não acreditam na nossa conversão e ficam: rapaz, olha, 3 dias atrás você estava aqui com a gente. Ele não é aceito. Atos capítulo 9 diz que ele não é aceito. E por que ele não é aceito? Gente, tudo tem um propósito. Como é que Paulo é chamado em Atos? Se você pegar Atos 13:46, 18:6, 19:9, 21:19, 26:20, 28, 29, Paulo é chamado de apóstolos dos gentios. Qual era a recomendação de Cristo? Ficar em Jerusalém até a igreja deveria receber poder e sair, porque o evangelho tinha que chegar nos 4 cantos. E quem Cristo vai usar como o pioneiro pregador para que o evangelho chegue fora das fronteiras de Israel? Paulo. Por que ele não é aceito entre os seus? Porque Cristo não quer ele em Jerusalém. Cristo quer ele fora de Jerusalém. Às vezes a resistência humana e a resistência do Espírito Santo não é porque ele é contra o teu ministério, é porque ele não quer te ver naquele local, porque o propósito de Cristo é em outro lugar. Existem situações que o Espírito, por exemplo, Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo quer ir para Ásia pregar o Evangelho. Aí o Espírito Santo: não, Paulo. Aí de novo Paulo quer ir para a Ásia pregar o Evangelho. O Espírito Santo: atravessa comigo a Macedônia. Paulo ele usa um termo em Atos capítulo 16 dizendo que o Espírito resistiu. Você não vai para onde você quer ir para a Ásia, eu quero você na Europa. Interessante. Então, quando Paulo ele aparece pregando e ele é rejeitado, é porque o Espírito Santo já tinha programado para ele ser apóstolo dos gentios. Isso é um fato. Outra coisa interessante, voltando a Atos 13, Antioquia da Síria. Em Atos capítulo 13, no texto que eu pedi para vocês lerem, é nesse momento, olha só, é nesse momento que Paulo está sendo separado a missionário. É aí que Paulo está sendo ungido a missionário junto com Barnabé. Separai para mim a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. E que obra era essa? Pregar o evangelho, ser missionário. Só que tem um detalhe: Paulo é membro de qual igreja mesmo? Antioquia da Síria. Ele estava servindo ao Senhor aonde? Em Antioquia. Isso quer dizer que Paulo era filiado a Antioquia, a igreja dele.
já reparou, para quem não sabe, em Atos dos Apóstolos, Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo, em Atos dos Apóstolos, fez 3 viagens missionárias. Você vai ver ele viajando para Listra, para Derbe, para Tessalônica, para Atenas, para Colossos, para Tessalônica, para Filipos, porque ele está em viagem, ele está em curso, ele é apóstolo dos gentios, ele está fazendo exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Eu não sei se você já reparou, e se porventura você ainda não leu Atos, por favor, quando você chegar em casa, comece a estudar Atos, leia Atos. Você vai ver que cada viagem missionária, por exemplo, primeira viagem, Paulo tem um ponto de partida. Ele começa numa cidade, aí sai pregando o evangelho. Em cada cidade que ele visita, ele vai fundando uma igreja e vai deixando o obreiro lá. Ele funda a igreja, prepara o obreiro, deixa o obreiro lá e vai viajando. Quando ele termina a viagem, o que ele faz? Ele volta pelas mesmas cidades aonde ele abriu as igrejas, para visitar como que há, ou como que está o andamento de cada uma delas, e volta para onde, gente? Que é a igreja dele. Aqui eu tenho que abrir um parênteses, muito importante. Primeiro, pastor está enchendo de ovelha. Missionário, pregador tem que gostar de gente. Porque Paulo, ele sai pregando, mas depois ele volta para saber como que está. Porque uma coisa é você pregar, você visitar, você ir lá orar. Outra coisa é você voltar para saber como que está a coisa. Isso era Paulo. E segundo, Paulo era um itinerante que tinha igreja. Você vai ver Paulo em determinadas viagens recolhendo oferta e prestando conta. Paulo não era um itinerante que não tinha igreja, gente. Paulo congregava. Ele era missionário, fazia missões, mas voltava para prestar conta na Antioquia da Síria. Isso aqui traz um fundamento importante. Eu tenho muito cuidado com essa palavra itinerário ou itinerante, porque esse termo ele sempre está na linha tênue entre aquele que faz da itinerância a profissão e aqueles que faz como missão. Tem muita gente, né, que está fazendo da itinerância sua profissão. Já percebeu que todo mundo quer ser itinerante? Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. O grande problema é você confundir missão com profissão. Segundo, cada itinerante deveria ter uma igreja. E o maior exemplo disso é Paulo. Professor, e quando ele em Coríntios ele fala que aquele que semeia pouco colherá pouco, ali estava uma situação crítica que ele estava. Ele estava falando sobre oferta, né? Igreja de... Olha, gente, quando a gente for estudar a carta de Corinto, a gente vai aprender muitas coisas com Corinto. A começar, bem lembrado, abra aí 1 Coríntios, eu vou te dar só um adendo, tá? Do que nós iremos estudar nas epístolas. Veja aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Acharam 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7? Sim. Quem pode ler? De maneira que nenhum dom vos falta. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe a informação de Paulo que Paulo está transmitindo. Ele está olhando para a igreja de Corinto e está dizendo assim: de sorte que nenhum dom vos falte. Isso quer dizer que a igreja de Corinto tinha todos os dons. E é por isso que ele vai falar no capítulo 12 dos 9 dons espirituais. Vocês lembram quais? Profecia, fé,
dom de maravilha, discernimento de espírito, sabedoria, conhecimento. Olha quantos dons. Só que tem um detalhe: a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo. Aqui chegamos a uma conclusão que os maiores problemas que Paulo teve foram com os pentecostais. Tente imaginar, se a igreja de Corinto tinha todos os dons, já imaginou como é que eram os cultos na igreja de Corinto? Por isso que Paulo veio falar sobre os dons, falando que, olha, tem que ser com ordem, com decência. Por quê? Porque no culto da igreja de Corinto todo mundo profetizava. Ó, gente, tinha profecia, dom de maravilha, palavra da ciência, fé. Quem não gostaria de congregar na igreja de Corinto, se ela tem todos os dons? É ou não é? Gente, já pensou você participar de um culto? Cada culto que você fosse era um culto daquele de arrebentar, de você sair voando nas asas do Espírito. Quem é que não gosta de culto assim, gente? É só eu? É? O grande problema é que a igreja de Corinto, vamos ver os problemas, nós vamos estudar, tá? Mas deixa eu só trazer um adendo. Olha os problemas da igreja de Corinto. No capítulo 3, tinha 4 facções dentro da igreja. Aqueles que eram de Paulo, Apolo, Pedro e de Cristo. E o pior grupo era o de Cristo. Porque quem era de Paulo tinha como líder Paulo. Quem era de Pedro tinha como líder Pedro. Quem era de Apolo tinha como líder Apolo. E quem era de Cristo? Não tinha líder. O negócio é com Deus e não com os homens. Esse é o problema. Se o seu negócio é com Deus e não com os homens, então por que Deus deixou líder na igreja? Era uma igreja que acobertava pecado. Quando você vai para o capítulo 5, tinha um cidadão que estava mantendo relações sexuais com a madrasta, e todo mundo sabia na igreja, ninguém fazia nada. No capítulo 6, a Bíblia vai dizer que eles tinham problemas dentro da igreja de relacionamentos, e resolveu o problema de relacionamento aonde? Nos tribunais, no meio dos ímpios. No capítulo 7, Paulo vai falar de casamento. Tinha pessoas se abraçando dentro da igreja, tinha pessoas se separando, se divorciando por qualquer motivo. Quando você vai para o capítulo 12, ele vai falar dos dons. Tinha gente que profetizava e não parava de profetizar. Era só profetada. Aí Paulo veio, peraí, gente, tinha todos os dons. Gente, quem tem dom não deveria dar exemplo? Sim, com certeza. Sim ou não? Sim. Quem é cheio do Espírito Santo não deveria dar. Gente, vamos lá. Se o cidadão, lá no capítulo 5 da primeira carta, estava mantendo relações sexuais com a madrasta, eu te pergunto, cadê o discernimento de espírito que tinha na igreja? Se a igreja estava tendo problema de relacionamento pessoal dentro da igreja, e os problemas estavam resolvendo entre os advogados, os juízes gentios, eu te pergunto, cadê o enchimento do Espírito? Cadê o línguas estranhas nesse momento? Percebeu, gente, o problema? Nós vamos chegar lá, tá? Na carta de Corinto. Na carta de Corinto. E Paulo, quando ele chega a falar que aquele que semeia pouco, colhe pouco, Paulo está falando de uma igreja que é pentecostal, mas não oferta. Aí eu te pergunto, onde está o dom da fé? E ele é obrigado a ir em outras igrejas a levantar a oferta. Exatamente. Paulo está falando no capítulo 9, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Paulo está falando de uma igreja que não oferta, que não dá o dízimo. Aí eu te pergunto, cadê o dom da fé que eles têm? Ei, gente, nós vamos aprender, viu? Então vamos lá. Primeiro, Paulo, ele tinha igreja, ele congregava onde? Antioquia. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Quando você ler essa palavra gentil, e você aí de casa também pode acompanhar, essa palavra gentil, ela possui um significado. Significa outras
gentes, ou popularmente conhecida como estrangeiros. E esses estrangeiros recebiam o nome de prosélitos. Quem já leu esse termo na Bíblia? Prosélitos. Já leu? Prosélitos era o nome que era dado aos estrangeiros que recebiam a fé apostólica. É mais ou menos assim: um prosélito é um membro da outra igreja que crê em Jesus Cristo. Era convertido não só do judaísmo para o cristianismo, mas como um estrangeiro que abraçava a fé do cristianismo. Era chamado de prosélitos. Prosélitos é como se, por exemplo, um membro de uma igreja poemã, por exemplo, a Batista. Ele é um prosélito da Batista. Ok? Então, quando você lê esse termo prosélito, você já sabe que se trata de um estrangeiro que era convertido ao judaísmo, ou de um judeu ortodoxo que abriu mão do judaísmo e abraçou a fé cristã, chamado de prosélito. Então você já descobriu qual que é o significado desse termo. Outra questão que eu queria destacar nesse ponto é que em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos que o judaísmo vai dar lugar ao cristianismo. A lei vai dar lugar à graça. A lei vai dar lugar à graça. Não há nada de errado com o judaísmo, tá, gente? Se não houvesse o judaísmo, não haveria o cristianismo. O cristianismo teve a sua fonte no judaísmo. O judaísmo é a religião onde seguia-se a Torá, o Pentateuco, guardava as leis de Moisés. Só que a Bíblia vai dizer em Gálatas que o fim da lei é Cristo, que é a graça. E a partir de Atos dos Apóstolos que nós vamos ter o início do cristianismo, aonde o cristianismo está se desligando do judaísmo, onde a graça está se sobressaindo com a lei. Há algum problema de errado com a lei, com o Pentateuco? Não. O que há de errado na lei do Pentateuco é a má interpretação da lei concedida pelos fariseus. Vamos lá, por exemplo, o que a Bíblia diz? Vamos lá, pegar um exemplo da lei. A Bíblia diz assim, por exemplo, nos 10 mandamentos: não adulterarás. Está na lei, sim ou não? A lei recomenda: não adulterarás. Adulterou, o que a lei mandava fazer? Pena máxima, apedrejamento, morreu. Isso sem dar a oportunidade da pessoa se arrepender. Haja vista que quando uma mulher foi pega no ato de adultério, foi levada a Cristo, os fariseus indagam Cristo: a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Se ele é a favor da lei, iriam chamar Jesus de assassino. Se Jesus absolve, ia condenar Jesus por não cumprir a lei. Aí o que ele faz? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. A graça entra em cena. Porém, a lei diz: não adulterarás. E muitas vezes esse adulterarás tinha que ter comprovação, tinha que ter testemunha ocular. Agora, pasmem, se alguém adulterasse e não houvesse testemunha ocular, então não tinha adultério.
Então muitos fariseus se safavam sim. Tem pessoas que escapavam do flagrante. Escapou do flagrante, não teve testemunho ocular, então não houve adultério. O que a graça vai dizer no cristianismo? Se você pegar Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que trata do sermão da montanha, Jesus vai dizer assim: olha, sobre o adultério, eu não vim mudar a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim trazer a interpretação da lei que vocês mal interpretam. A lei, ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: olhou para uma mulher, desejou ela, já adulterou. Jesus está explicando a lei: não adulterarás. Mas para ter adultério não precisa ter contato. Vamos lá, vamos para a lei. A lei dizia o seguinte: não matarás. Não matarás. É importante que se diga que no original hebraico não está escrito não matarás, está escrito não assassinarás. Por quê? Matar é relativo. Calma que eu explico. Porque dentro dessa questão não matar tem o crime culposo e o doloso. Você vai ver na lei Deus constituindo, mandando Israel constituir cidade de refúgio. Para quê? Porque havia situações em que a pessoa matava sem querer, e para não ser morto pela família daquele que ele matou, ele era colocado nessa cidade de refúgio, e só poderia sair de lá quando o sacerdote que julgou a casa dele viesse a morrer. Se o sacerdote que julgou a casa dele vivesse 50 anos, ele tinha que ficar lá 50 anos, e se ele saísse e a família daquele que ele matou matasse, olho por olho, dente por dente. Não assassinarás, está escrito na lei, porque havia situações da pessoa matar sem querer. Por exemplo, quem é que vai sair de manhã, pegar o seu carro, coloca o carro na avenida, alguém quer se matar, se joga na frente do seu carro, você atropelou e matou, você saiu de casa para matar? Não. Por isso que a lei está dizendo não assassinarás, é diferente. O matador, aquele que mata, dependendo da condição de culposo ou doloso, é diferente de assassinarás. Quem sai para assassinar, já sai com o objetivo de tirar a vida. Aí Jesus, isso está na lei, aí vem Jesus na graça e diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para o seu irmão e dizer raca, já é réu de fogo do inferno. Jesus está dizendo o seguinte: que para ter assassino, eu não preciso usar as minhas mãos, basta eu dizer raca. E aqui o termo raca, lá em Mateus 5, 6 e 7, o termo raca é se referir a uma outra pessoa com ódio no coração. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim: eu tenho raiva dessa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa? Dentro dela, ela já matou ela, já assassinou, e Jesus está dizendo: já é réu no fogo do inferno. Eu não preciso usar as mãos para matar. Então, o Atos dos Apóstolos traz o início do cristianismo, que vai se desmanchar ou se separar do judaísmo. E aqui não há nada de errado com a lei, tá, gente? O problema é que a lei é boa, o que é má é a interpretação dela. Só que tem um problema: a lei diz assim, não matarás, mas não traz a cura se alguém matar. A lei dizia assim, não adulterarás, mas não traz o perdão, e aí vem a graça. A lei aponta o erro, mas não te dá oportunidade. A graça mostra que você errou e te dá mais uma chance. Quem aqui é grato a Deus pela segunda oportunidade? Você foi alcançado pela graça. A graça te alcançou. Então nós vamos ver aqui em Atos o nascimento do cristianismo, da graça. Alguma pergunta? Todas suficientes, né? Ponto 11. Volte para a apostila. A teologia de Atos dos Apóstolos. Tem muitas pessoas que
que não sabe qual é o significado da palavra teologia. Se você não sabe, deixa eu te explicar. Bom, para começar, nós temos alguns preconceituosos em relação à teologia. Quem já ouviu aqui alguém dizer que depois que fulano de tal fez teologia ficou frio? Alguém já ouviu isso? Ficou frio mesmo? Ou ficou mais inteligente? Ficou, na primeira aula, ficou mais crítico. Exatamente. Não sai dando glória, não sai dando pulo por qualquer besteira que ouve. Ele pensa e aí ele dá lugar ao Espírito Santo. É diferente. Eu li uma frase sensacional que dizia o seguinte: a teologia não apaga o crente, a teologia apaga o fogo estranho. É diferente. Tipo, lá no Porque o nosso grande problema é o seguinte, ó, esse aqui é o nosso grande problema, o nosso grande dilema: razão versus emoção. Esse é o nosso grande dilema. Isso aqui tem que estar equilibrado, nem muita razão, nem muita emoção. Os dois têm que andar juntos. Porém, quando há muita razão, há muito daquilo que nós chamamos de pragmatismo. O que é uma pessoa pragmática? Uma pessoa pragmática é aquela pessoa que segue o cronograma à risca, segue a cartilha, segue a liturgia, e se no decorrer das suas funções foge um pouco da cartilha, ela já autodenomina que aquilo que ela está fazendo está errado. Por quê? Ela é acostumada a fazer aquilo metodicamente e não abre espaço para uma variedade dentro do seu ofício. É mais ou menos assim. Vamos lá, uma pessoa pragmática. Vou te dar um exemplo prático de um crente pragmático, ou de um cristão pragmático. Vamos lá, culto quarta-feira. O que tem na quarta-feira? Vou pegar, por exemplo, a nossa igreja. Culto quarta-feira, oração para a abertura do culto, leitura da palavra, oração pela palavra, louvor, dízimos e ofertas, oração pela oferta, oração pelo pregador, o pregador prega, o pregador apela, faz o apelo, avisos, oração pelo término do culto, e todos vão para a sua. Na sexta-feira, oração, leitura da palavra. Essa é uma liturgia que tem que existir, até porque o culto tem que ter um cronograma. Só que nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem regra. Então uma pessoa, um crente pragmático, ele vem na sexta, ele vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo. Legal, você está cultuando. Eu te pergunto, adianta ter ritual sem essência, sem devoção? Porque tem pessoas que já saem de casa, o carro da pessoa já sabe até o caminho da igreja. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote, o homem caído, o sacerdote vinha pelo mesmo? É o pragmático. O sacerdote estava vindo da onde? Estava indo para onde? Ele estava vindo de Jerusalém e certamente ele estava indo para o templo. Mas o cronograma dele não permitiu parar para ajudar quem está caído. Não adianta ser pragmático sem ter devoção. A devoção do sacerdote da parábola deveria fazer ele parar, porque a maior necessidade é quem está caído, e não as suas atividades no templo. Vocês entenderam? Eles são razão. Se eu tenho muita emoção, eu me torno fanático. Fanático não pensa, fanático só quer sentir. Sim ou não? Esse é o nosso maior dilema. Se tem muita razão, esse pregador fala difícil. Olha como ele fala difícil.
Se tem muita emoção, esse pregador grita demais. Só sabe gritar no microfone. O ideal é equilíbrio. O nosso maior problema é, primeiro, sentimos para depois entender por que nós estamos sentindo. Quando na verdade a emoção vem da razão. O mover espiritual vem da palavra. E não o mover espiritual dá origem à palavra. O avivamento vem da palavra. A palavra que produz o avivamento. Isso aqui não pode estar desequilibrado, gente. O mesmo Paulo que fala de dons espirituais é o mesmo Paulo que traz a doutrina para a igreja. Isso é muito importante você absorver. Então, voltando ao que eu estava falando, a teologia de Atos. Para quem não sabe, vou apagar aqui, tá? Mais 5 minutos eu termino a aula, tá bom? Gente, como eu sempre digo, toda aula a gente aprende coisa nova aqui no Instituto, tá bom? Então isso é para você criar um vínculo conosco, não falte. Quem aqui vai vir na próxima segunda? Se nada acontecer. Oi, Jesus. Tomei um susto agora, hein? Ó, a palavra teologia é a junção de duas palavras gregas, tá? Tel com logos, que vai dar origem à palavra em português logia, tá? Tel, no original grego, é Deus. Logos é verbo, palavra, ensino, doutrina. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Então, essa teologia no livro de Atos dos Apóstolos, ela é essencial para essa igreja que está começando, que começou lá no dia de Pentecostes. Amém? Vocês terminam de anotar e eu encerro a aula aqui. Semana que vem nós continuaremos a partir da teologia em Atos, a teologia de Atos dos Apóstolos. Amém? Para você que está em casa, Deus abençoe. Não deixe de assistir essa aula. Amém?